como vai? Tudo bom? Estamos aqui novamente no canal O Mundo da Matemática, trazendo mais um conteúdo importante para vocês. Vamos falar sobre grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. É um conteúdo muito solicitado em concursos, em provas do Enem, vestibulares, e você tem essa ajuda aqui no canal. Já de antemão eu peço que, se você puder, clique no botão inscreva-se, caso você não seja inscrito ainda, você estava procurando sobre o assunto e achou esse canal, você é um visitante, nunca ou então algumas vezes já assistiu às aulas daqui, inscreva-se no canal para ter esse canal como parceiro, você não paga nada para isso. E clique também no sininho para que, quando a aula estiver disponível aqui, uma nova aula, você venha a ser avisado, tá bom? Então vamos à aula. Então, o assunto de hoje é grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Mas o que é uma grandeza? Vamos lá. Grandeza é tudo que pode ser medido. Então, exemplo, o tempo. O tempo pode ser medido? Sim. O tempo em relação a minutos, horas, segundos, enfim. Velocidade pode ser medida? Sim. Você pode medir a velocidade de um corpo em movimento? Claro. O comprimento, ou seja, centímetro, metro, quilômetro, você pode medir o comprimento de alguma coisa? Sim. Massa, ou seja, quanto você pode calcular a massa de um corpo qualquer? E outros, como volume e outras formas de grandeza que existem. Vamos aos exemplos. Aqui eu tenho o primeiro. Um carro tem velocidade constante de acordo com a tabela. Bom, eu tenho a tabela e eu tenho aqui a coluna referindo-se à distância e uma outra referindo-se ao tempo. Então repara bem aqui, ó. Esse carro, percorrendo 80 km, ele faz em 1 hora. No entanto, se ele percorre 160 km, ele fará em 2 horas. Se ele percorre 240 km, ele fará em 3 horas. Repara bem que eu tenho uma coluna apenas para um tipo de uma grandeza e outra para outro tipo de grandeza. Então, sempre que você tiver um probleminha em que não aparecer essa tabelinha aqui, né, que eu fiz, só tem o enunciado e tem os dados do enunciado. A sugestão é que você monte uma tabelinha, uma para uma grandeza, aqui a grandeza é o comprimento, né, a distância, e a outra para o tempo, ou qualquer outra grandeza que aparecer no probleminha. Assim você consegue ter uma visão melhor. Então, olha só. 80 quilômetros ele fez em 1 hora. Repara bem que à medida que ele anda mais, que a distância dobra, ó, a distância dobrou de 80 para 160, a distância dobrou. Também dobrou o tempo a ser percorrido naquela distância, ok? Então, se você fizer a razão, por exemplo, em relação à razão, né? Já estudamos isso aqui no canal, o significado de razão. Se nós fizermos a razão de 80 para a segunda distância, 160, você vai ter aqui que, se você simplificar as frações, dividindo pelo mesmo valor, dividindo, por exemplo, por 80 em cima e embaixo, pois você vai ter 1 sobre 2, certo? E se você reparar, se você observar a razão do tempo, é de 1 para 2, ou seja, eles têm a mesma razão. A razão da distância de uma situação para outra é a mesma razão de uma situação para outra. Agora vamos à segunda situação aqui, ó. Uma segunda situação. Se você observar aqui, ó, de 80 caminhando para 240, você repara que a distância triplica. Se você fizer o mesmo em relação a outra coluna, ok? Da primeira linha para a terceira linha, você também vai observar que a situação triplica também. E se você fizer a razão da distância percorrida 80 para a distância percorrida 240, você vai fazer a simplificação dessas frações dividindo por 80, você vai perceber que dá 1/3. Ou seja, também aqui, se fizer o mesmo, a razão da 1 hora para 3 horas, você também vai ter 1/3. Ou seja, elas aumentam na mesma razão.
Ou seja, se você pensar de 80 para 60, dobra, de 1 hora para 2 horas também dobra. Se você pensar de 80 km para 240 km, você vai perceber que triplica, 3 vezes mais 80. Se você pensar também na relação à grandeza tempo, de 1 hora para 3 horas também triplica. Então, como é chamado isso? Observe que à medida que aumenta a distância a ser percorrida, também aumenta o tempo na mesma razão. O tempo aumenta na mesma razão. Se dobra, o tempo dobra. Se triplica, o tempo faz a mesma coisa, triplica. Então, observe que à medida que aumenta a distância a ser percorrida, também aumenta o tempo na mesma razão. Portanto, nessas condições, temos grandeza diretamente proporcional, ou seja, à medida que uma grandeza aumenta, a outra também aumenta na mesma razão. Muito bem, vamos ao segundo exemplo aqui. Vamos observar um percurso feito por 3 carros com velocidades e tempos diferentes. Então vamos lá. Aqui nessa tabelinha temos, na velocidade sempre, aqui na velocidade constante, temos carro 1, 60 km ele faz em 180 minutos. Carro 2, 120 km por hora em 90 minutos. Carro 3, 200 km por hora em 45 minutos. Ok? Bom, o que nós podemos notar aqui? Claramente que o carro mais lento vai levar mais tempo para chegar no seu destino e o carro mais rápido levará menos tempo para chegar no seu destino. Ou seja, enquanto na grandeza, velocidade, você tem um aumento de velocidade de um carro para o outro, você tem uma diminuição de tempo exigida de um carro para o outro. Ou seja, são grandezas inversamente proporcionais. Então, vamos lá. Se nós fizermos a razão do carro 1 para o carro 2, carro 1 para o carro 2, temos que na velocidade acontece o seguinte, 60 está para 120, enquanto que 180 está para 90. Bom, vamos simplificar a fração e o que nós vamos concluir? Vamos chegar à seguinte situação. Deixa eu só arrumar esse 2 aqui. Espera aí. Pronto, melhorou. Então vamos lá. Se simplificarmos aqui por 60 e por 60, dividirmos em cima e embaixo pelo mesmo valor, isso é simplificação de frações, vamos ter que em cima vai dar 1, embaixo vai dar 2. Se fizermos o mesmo em relação à outra grandeza, que é o tempo, né? Não coloquei aqui, vou colocar grandeza V, velocidade, grandeza T, tempo. Ok? Vamos ter que, se dividirmos por 90 e por 90, vamos ter que em cima vou obter 2, embaixo vou obter 1. Bom, repara bem que as frações estão de forma inversas aqui representadas. Já mostra que na própria razão que essa situação é inversamente proporcional. Beleza? Se fizermos agora a comparação do carro 1 para o carro 3, vamos ter a seguinte situação. Vamos lá. No carro 1 para o carro 3, em relação à velocidade, temos que 60 é para 240, assim como 180 é para 45. De novo, se simplificarmos a fração aqui, ó, se dividirmos por 60 e dividirmos por 60, vamos ter que em cima dá 1 e embaixo dá 4. 1/4, ou seja, 4 vezes mais. Dá para ver aqui, ó, do carro 1 para o carro 3, se aumenta a velocidade 4 vezes, ok? E em relação ao tempo, o que acontece? Se nós fizermos aqui a divisão, e veja pessoal, simplificação de fração é algo muito importante de saber fazer. Aqui no canal temos uma aula a respeito de como fazer a simplificação de fração.
Aqui dá para perceber que é divisível por 45 em cima e embaixo. Vamos supor que você não perceba. Então você vai dividindo pelo menor número possível. Dá para dividir por 2? O 180 dá, mas o 45 não. Então eu não posso simplificar por 2, porque teria que dividir os dois simultaneamente. Aí eu vou para o próximo. Dá para dividir por 3? O 180 dá. E o 45? O 45 também dá. Como é que eu sei, professor? Uma outra aula que nós temos aqui é sobre critérios de divisibilidade. Como que podemos saber se divide por 2, por 3, por 4? Isso ajuda bastante. Por que é por 3? Porque se somarmos os dígitos, dá um número múltiplo de 3. E aqui também, se somarmos os dígitos, dá um número múltiplo de 3. Ou seja, se somar 4 e 5 dá 9. 9 é múltiplo de 3. Bom, então eu sei que é divisível por 3. Aí eu divido, vou obter uma nova fração. Depois eu vou perceber que ainda vai dar para dividir. Vou dividindo até chegar numa fração irredutível. O que é fração irredutível? Aquela que não pode mais ser simplificada. Então olha só, mas de cara eu já sei que é divisível por 45. Em cima dá 4, 180 dividido por 4, aliás, 180 dividido por 45 é 4, e 45 dividido por ele mesmo é 1. Observe que, de novo, as frações são inversas, enquanto que aqui o numerador é 1 e o denominador é 4, aqui está invertido. Pois é, na própria razão indica que essa questão é uma grandeza inversamente proporcional. Então o que a gente observa? A gente observa aqui que observe que à medida que aumenta a velocidade, o que está acontecendo de um carro para o outro, diminui o tempo na mesma razão, ou seja, diminui o tempo a ser exigido de um carro para o outro. Portanto, nessas condições temos uma grandeza inversamente proporcional. É muito importante essa aula para que possamos também entrar no assunto regra de 3 simples e regra de 3 composta, tá? E outros assuntos da matemática. Então, é muito importante você distinguir o que é uma grandeza, saber o que é uma grandeza, e depois distinguir o que é uma grandeza diretamente proporcional e o que é uma grandeza inversamente proporcional. Olha, isso daqui, para cair em provinhas por aí, é muito solicitado esse tipo de conteúdo da matemática. Então, se você gostou da aula, deixe o seu like, isso ajuda muito o canal a crescer no YouTube. Compartilhe com seus amigos essa aula, fale para que eles, além de assistir, também se inscrevam no canal, que acontece muito da pessoa assistir, mas não se inscrever. Peça que se inscreva, não vai gastar nada, não vai ser cobrado nada por isso, e ainda você vai ter um parceiro para os seus estudos, tá certo? E se você, caso não é inscrito ainda, clique no botão da inscrição, beleza, gente? Olha, um forte abraço, espero vocês para as próximas aulas, até lá!